E hoje também é um dia muito importante para o IBET, porque logo na sequência nós teremos a aula magna do professor Paulo de Barros Carvalho, né, que não preciso dispensa quaisquer apresentações. E já que eu falei do professor Paulo, eu aproveito para fazer o nosso agradecimento para o professor Paulo, para o IBET, para o Paulo Aires, para o Paulo Souto, que são os nossos coordenadores aqui do IBET Rio de Janeiro. E agradecer também a Priscila, a Neiva, toda a equipe IBET, que nos deu esse espaço para fazer esse Tributação em Perspectiva, que é uma oportunidade da gente debater temas atuais, temas relevantes do direito tributário, sempre trazendo convidados que têm um vasto conhecimento nos assuntos, nos temas escolhidos. E hoje a gente tem um tema muito interessante, né, que é a tributação aduaneira, e é um tema que as pessoas conhecem muito pouco. Às vezes a gente ouve algumas coisas que a gente nem sabe que existe, alguns regimes aduaneiros especiais, algumas questões de drawback, ex-tarifário, enfim, é um grande universo de conhecimento, e obviamente que era impossível falar sobre tudo numa live, mas a gente escolheu alguns temas aí, as nossas palestrantes maravilhosas escolheram alguns temas aí bastante relevantes. Então, vamos começar, sem mais delongas, os trabalhos, e eu convido a Alessandra Okuma, que é advogada, doutora e mestra pela PUC de São Paulo, professora do IBET, do IBDT, do Tax Woman, enfim, tem um vasto currículo aí de experiência. E a Alessandra vai falar valoração aduaneira, certo? Então, tá contigo, Alessandra. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fernanda, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui no IBET Rio de Janeiro. Eu gostaria de estar presencialmente no Rio de Janeiro. Hoje é aniversário da cidade maravilhosa, então já deixo aqui minhas homenagens. Eu gosto demais do Rio e estou assim honrada por ter recebido esse convite. O IBET Rio de Janeiro, eu acabei de descobrir que ele tem aí a Santíssima Trindade dos Paulos. O professor Paulo de Barros Carvalho, Paulo Aires e o Paulo Souto, que são pessoas maravilhosas. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Eu vou falar sobre um tema que eu gosto bastante, que é a valoração aduaneira, que é um tema que traz muitas dúvidas e que tem aí uma regulamentação muito específica. Vou começar, vou compartilhar aqui minha tela para a gente ter, eu ter um material de base para a gente, eu acho que essa aqui, vamos lá, é isso. E acredito que vocês devam estar vendo aqui, eu estava já, a apresentação estava no meio, mas eu vou falar aqui sobre valoração aduaneira. Primeira dúvida que a gente tem é o que é valoração aduaneira, para que ela serve, né? A valoração aduaneira, ela vem para estabelecer a correta base de cálculo dos tributos aduaneiros, ou seja, IPI, ICMS, Imposto de Importação, PIS e COFINS, tá? Especialmente os tributos federais. E ele vem para evitar que você faça um subfaturamento das importações. O que significaria isso? Seria você valorar inferiormente, né, subvalorar o valor da sua mercadoria para pagar menos tributos aduaneiros. Porque quanto menor é o valor da sua mercadoria, menor vai ser a base de cálculo de todos os tributos aduaneiros. Eu sempre gosto de falar, quando eu estou falando de valoração aduaneira, eu sempre gosto de lembrar um caso que a maioria de vocês não vai lembrar, porque faz muitos anos, na ida, né, por volta dos anos 2000, a gente teve um caso grande de valoração aduaneira que envolvia justamente uma varejista de luxo, a Daslu. Esse caso foi público, né, por isso acho que todo é de conhecimento público, isso saiu na mídia, tudo. E a Daslu importava produtos de luxo por uma trading. Essa trading atribuía às mercadorias um valor muitíssimo inferior ao valor real delas. Então, a Daslu importava bolsas de grife que custavam aí $30 mil, ela importava como se aquilo custasse muitíssimo menos, né? E pagava menos tributos aduaneiros. Então, aí ela manipulando os preços,
ela pagava muitíssimos menos tributos na importação. E isso deu origem, como esse caso envolvia fraude, essa fraude foi comprovada, isso realmente foi para a esfera criminal, então foi um caso bem sério e é um exemplo aí de quão relevante é a valoração aduaneira das mercadorias. Então, o valor aduaneiro vai ser a base de cálculo a base para pagamento de imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e o ICMS também, por consequência. Tá? Quando a gente vai começar a pensar sobre valoração aduaneira, eu gosto sempre de pensar em fontes, né? Onde eu vou estudar a valoração aduaneira, quais são as fontes que trazem essas regras? A Constituição Federal, ela traz ali uma regra geral, né? A regra matriz, ela outorga competência para União e Estados cobrarem os tributos aduaneiros, mas ela não define o que seria valor aduaneiro. Tá? Essa definição vem depois, a gente tem normas sobre a base de cálculo de imposto de importação no Código Tributário Nacional e no Decreto 36 de 1966, que é a regra matriz do imposto de importação. Tá? Então, de maneira escalonada, como a Constituição Federal não tem nenhuma disposição específica que a gente possa construir a base de cálculo do imposto de importação, a gente vai ali para as legislações, para as leis complementares, o CTN e esse Decreto-Lei 3666, que também foi recepcionado aí com o status de uma lei complementar. A gente tem, depois disso, as regras de valoração aduaneira que vêm no Acordo de Valoração Aduaneira do GATT. O GATT é o grande tratado que tem ali, né, como signatários todos os membros do OMC. O GATT é um diploma jurídico de harmonização muito importante, né? E, além de regras e princípios, o GATT traz normas que estabelecem qual seria o valor aduaneiro de uma mercadoria e como calcular esse valor aduaneiro na ausência de elementos de prova. Então, ele traz as regras para você valorar as mercadorias em situações obscuras, em que não tem elementos suficientes. E o AVA-GATT, por ser um tratado em matéria tributária, ele é recepcionado também com um status acima das leis ordinárias, por força do artigo 98 do CTN. O artigo 98 do CTN diz que todos os tratados em matéria tributária devem ser respeitados pelas leis internas supervenientes e revogam as disposições que estavam vigentes em contrário ao texto do tratado. Né? Então, o AVA-GATT foi recepcionado com esse status e revoga leis que estejam em desacordo com suas disposições. Isso é muito importante, porque a gente vai ver ali mais para frente, a gente tem um regulamento aduaneiro e uma nova IN, a IN 2090 de 2022, que tem algumas disposições que não estão exatamente em conformidade. Em algumas situações, ela pode trazer uma desconformidade em relação ao acordo de valoração aduaneira. Então, é importante a gente ter em mente esse panorama, essa análise piramidal de construção do conteúdo de valoração aduaneira, do que é valor aduaneiro, do conceito valor aduaneiro. E agora, até, assim, uma das preocupações que a gente tem aí, né, nos casos concretos de importação, porque a importação de mercadorias, ela não envolve não é só exatamente o preço, você tem uma série de outros elementos que estão lá tangenciando o preço e que, às vezes, a gente olha para aqueles elementos e não sabe se aquilo deve ou não ser incluído dentro do conceito de valor aduaneiro, né? Então, o que é valor aduaneiro?
O valor aduaneiro inclui o transporte da mercadoria? Se inclui todo o transporte ou só um trecho, né? Então, essas são dúvidas que vêm aí em casos concretos de comércio exterior. E o seguro, ele sempre incluído dentro do conceito de valor aduaneiro, pagamento de royalties, se você importa determinado ativo e esse ativo está atrelado a um pagamento de royalties por assistência técnica, por exemplo. Esses royalties estão ou não, vão ser ou não considerados base de cálculo do imposto de importação. Como tratar isso? Mais uma dúvida, um projeto de engenharia. Se você importa, por exemplo, uma linha de montagem para fazer, para instalar ali dentro de uma fábrica, e essa linha de montagem vem em partes, né, por containers, até por uma questão de logística, mas isso faz parte de um projeto de engenharia. Como você vai tratar esse projeto? Isso vai ou não compor o valor aduaneiro? Os juros que você paga para o vendedor de determinado ativo, valor da garantia, assistência técnica, de repente um curso técnico que é dado para os funcionários que operar determinada máquina. A capatazia fica até mais fácil de visualizar, acho que teve muita discussão no CARF e no STJ a respeito disso, se ela faz ou não parte do valor aduaneiro. Serviços como montagem, construção, comissões pagas, embalagens, ferramentas, tudo isso são componentes, são elementos que têm um valor e que, numa primeira vista, a gente não sabe se isso compõe ou não o valor aduaneiro da mercadoria, se vai fazer parte ou não da base de cálculo do imposto de importação e dos demais tributos aduaneiros. Então, esses são os elementos que eu vou tentar trazer luz, né, para a gente identificar se vão ou não fazer parte da base de cálculo dos nossos tributos. Tá? E é importante a gente ter isso, né, ter claro isso, porque a revisão aduaneira pode ocorrer nos 5 anos depois da importação de um determinado produto. Né? Então, depois que é possível que esse produto importado, uma mercadoria se importa, ela entra no Brasil parametrizada no Canal Verde, presumindo-se que aquela importação está correta, mas o fisco tem o direito de revisar tudo que foi pago de tributos aduaneiros em até 5 anos. E, nesse prazo, ele pode realmente pedir elementos e provas que demonstrem que o valor que você usou como base de cálculo de impostos de importação, IPI, PIS e COFINS, estava correto. Né? Voltando aqui a construção do conceito de valor aduaneiro, a gente tem aqui, como eu tinha mencionado, o artigo 20 do CTN. O artigo 20 do CTN diz que a base de cálculo do imposto de importação vai ser o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou no lugar de entrada no país. Tá? Esse é o primeiro artigo do CTN que trata de valor aduaneiro. A seguir, né, a gente tem aqui o Decreto-Lei 3766, que trata que é a regra matriz do imposto de importação, e esse artigo, no seu artigo 3º, ele traz aí disposição semelhante ao do CTN, né, dizendo que a base de cálculo é o preço normal da mercadoria, e ele coloca de novo esse conceito de livre concorrência. Esse é um conceito que a gente vai ver que é bastante importante quando a gente vai tratar de valor aduaneiro. Esse conceito de livre concorrência, ele é um conceito que é usado com uma finalidade parecida, com um conteúdo parecido, quando a gente fala de preço de transferência. Para preço de transferência, a gente usa muito a expressão arm's length. Arm's length é a distância de um braço. Eu não estou conseguindo mostrar o meu aqui na câmera, mas a ideia é
que aquilo o que você mantém à distância de um braço está fora da sua esfera de influência. Tá? Quando você tem alguma coisa que está perto da sua né, tá numa distância mais curta do que um braço, ele está dentro da sua esfera de influência, e aí você poderia, né, manipular os preços de uma forma indevida. O conceito arm's length é muito usado para a legislação de preços de transferência, é um dos pilares que a gente usa no BEPS, né, que é o projeto da OCDE. A OCDE tem inúmeros textos e conteúdos que tratam sobre o que seria arm's length. Né? Arm's length é uma condição de livre concorrência em que você tem ali pessoas independentes, em que comprador e vendedor não são pessoas vinculadas, não são associadas. Né? E aí, na lei de preço de transferência, você tem uma série de situações que vão trazer, olha, qual é o conceito de pessoa vinculada. E a mesma coisa agora na legislação de valoração aduaneira. Então, são diplomas, embora tratem de tributos diferentes, porque quando a gente está falando de valoração aduaneira, a gente está falando de tributos sobre consumo, IPI, ICMS, PIS, COFINS, tributos indiretos, né? E quando a gente fala de preço de transferência, a gente está falando especificamente de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. Esses dois conceitos, eles impedem que você dilua, que você reduza a base de cálculo dos tributos que você deveria pagar. Então, a gente tem aí, são parâmetros muito interessantes que são utilizados para valoração aduaneira e para as regras de preço de transferência. E a gente vai, depois, mais tarde, eu vou desenvolver um pouquinho mais isso, porque acho que são pontos importantes. Então, o que eu gostaria de fixar aqui é que, quando a gente fala de valor aduaneiro, a gente está sempre pensando num valor de negociação, com pagamento de preço, sem nenhuma condição de favorecimento entre as partes. Tá? É um pagamento de preço em que é fixado, e aí aqui o inciso segundo fala de uma forma bem clara, independente de relações comerciais e financeiras entre o vendedor e o comprador associados, onde você tem ali uma condição de livre mercado. Tá? Isso é a livre concorrência, é o que se pretende em legislação de preço de transferência quando se fala de arm's length. Tá? Então, acho que é importante, esse conceito é muito importante. Quando a gente fala da base de cálculo dos métodos de valoração aduaneira, eu falei para vocês que, né, depois vamos construir de uma forma escalonada aí o conceito. Então, já falamos aí das leis, tanto do CTN quanto do decreto-lei que traz a regra matriz de imposto de importação. Agora eu vou falar do acordo AVAGAT, que é o acordo de valoração aduaneira. Esse acordo de valoração aduaneira, ele traz os métodos, eu troquei pronto, agora está a ordem certa. Ele traz os métodos que são utilizados para se aferir o valor da transação, o valor que é considerado a base do valor aduaneiro, né? O preço daquelas mercadorias, o preço realmente pago. Então, o primeiro, e aí, curiosamente, também fazendo um paralelo com a legislação de preço de transferência, né? A legislação de preço de transferência tem lá os métodos para você calcular o preço parâmetro nas operações né, quando você faz operação de importação e exportação. O acordo de valoração aduaneira também traz métodos, só que os métodos do acordo de valoração aduaneira, eles têm que ser seguidos de forma sequencial. Então, você vai tentar, né, você vai aplicar o primeiro método, e aí, se esse primeiro método não for cabível no seu caso concreto, é aí que você passa para os demais, para o segundo, depois o terceiro, quarto, quinto. Então, necessariamente, você tem que seguir essa ordem para chegar no valor aduaneiro adequado.
Você não pode simplesmente passar do primeiro... Não, eu não posso aplicar o método do valor da transação e já vou passar para o terceiro sem testar o segundo. Tá? Então, tem que seguir escalonadamente, né? Essa sequência que está determinada pelo Tratado de Valoração Aduaneira. O método do valor da transação é o método pelo qual você vai considerar o preço que foi efetivamente pago ou a pagar. Então, aquele preço que está relatado nos documentos, é aquele que está na commercial invoice, aquele que está no seu contrato. Esse é o valor da transação. Existem situações em que esse preço, o valor da transação, não vai ser aplicável. Por exemplo, se você tem ali empresas associadas e uma condição de favorecimento nessa transação. Aí você não pode aplicar o método do valor da transação, você tem que passar para o segundo método. Você vai você vai estabelecer o valor aduaneiro de acordo com o valor da transação de mercadorias idênticas, vendidas do mesmo país com o mesmo destino e, de preferência, no período próximo àquele da comercialização. Se não tiver, né, imagina que não existe nenhuma mercadoria idêntica àquela que foi transacionada que possa ser usada para a aplicação do segundo método do AVA. Aí você vai passar para o terceiro método do AVA. Você vai buscar aí o valor de bens similares vendidos também do mesmo país exportador para o mesmo importador em condições semelhantes, né? Não havendo também bens similares, você vai aplicar um método que lembra o PLR de preço de transferência, que é o método que você calcula o valor de acordo com o valor de revenda dos bens no mercado interno. Então, você pega o valor de revenda desses bens no mercado interno, deduz os custos e uma margem de lucro, né? Então, aí você chega no valor que seria correto para ser base de cálculo de todos os tributos aduaneiros. Se você imagina que é um bem que é importado, que nunca teve revenda, que ainda não começou a ser revendido no Brasil, aí você vai ter que calcular o valor aduaneiro pelo custo do produto, também parecido com o método que a gente usa em preço de transferência, que é o CPL, o custo do produto mais o lucro, os tributos, para você conseguir tentar calcular o que seria esse valor aduaneiro, para você chegar mais perto da verdade desse valor aduaneiro. Se nenhum deles for aplicável, você vai buscar aí critérios razoáveis de acordo com os princípios do Acordo de Valoração Aduaneira e do GATT. O que são esses critérios razoáveis? É difícil de dizer. No Acordo de Valoração Aduaneira, a gente tem ali alguns elementos que ajudam você a identificar o que seria razoável, o que não seria, mas razoável envolve, é um termo muito vago, né? É um termo amplo, então não isso precisa realmente de uma interpretação mais precisa ter uma interpretação que leve em consideração as condições exatas do caso que a gente está tratando. E agora a gente tem a nova instrução normativa que trata sobre o Acordo de Valoração Aduaneira, que traz critérios e exemplos. Essa nova instrução normativa, que eu vou falar mais para frente, ela usa, inclusive, decisões para se identificar o que seria aí o critério razoável do sexto método. Ela usa decisões que são da Organização Mundial das Alfândegas, que te dão um parâmetro. Então, isso é uma coisa bastante interessante, uma inovação. O Brasil antes não admitia, não tinha essa uniformidade, não usava como parâmetro essas decisões prévias da Organização Mundial das Alfândegas. Então, isso é um avanço que traz, inclusive, segurança jurídica para os importadores. Acho que é bastante interessante.
Voltando aqui, né, ao acordo de valoração aduaneira, e aquela listinha que eu trouxe no começo, no segundo slide, sobre o que estaria ou não dentro do conceito de valor aduaneira, de acordo com o AVA-GAT, estão incluídos no conceito de valor aduaneira os comissões e corretagens, custo de embalagens, o custo de embalar, materiais, componentes incorporados à mercadoria importada, ferramentas que estejam também vinculadas à mercadoria importada, projetos de engenharia, pesquisa e desenvolvimento, royalties, direitos, licenças de uso, quando esses royalties são uma condição de venda, né? Então, aí tem uma especificidade em relação aos royalties. E o valor de qualquer parcela da revenda que reverta direta ou indiretamente ao vendedor, né? Esses são parcelas que não dizem respeito ao preço da mercadoria, objetivamente falando, mas que são incluídos no conceito de valor aduaneiro para o AVA-GAT. Além disso, o AVA traz ali um rol de despesas que podem ou não compor o valor aduaneiro, de acordo com que cada país estabelecer nas suas próprias leis internas, né? E aí, esses elementos são, primeiro a gente fala, é o custo de transporte até o porto ou local de importação, o custo relativo ao carregamento, manuseio associado ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação e o custo do seguro. A valoração aduaneira vai envolver necessariamente, né, o custo pelas normas brasileiras do regulamento aduaneiro, o valor aduaneiro inclui o preço do seguro, o preço do frete, como se fosse calculado no modal CIF, né, nos Incoterms. Então, ele tem ali, além do preço da mercadoria, você tem que considerar o custo, o seguro e o frete. No regulamento aduaneiro, né, para tratar de valoração aduaneira, repete aí as normas que a gente já viu anteriormente, do CTN, do decreto 3766, e mais para frente, ele fala que não integram o valor aduaneiro, segundo o método da transação, os encargos relativos à construção, instalação, montagem, manutenção ou assistência técnica, quando ocorrem, são executados depois da importação. Tá? Também não vão estar dentro do conceito de valoração aduaneira os custos de transporte seguro, quando são incorridos dentro do território aduaneiro no porto de descarga. Por outro lado, ao tratar dos juros devidos no pagamento financiado dessas mercadorias, esses juros vão ser considerados aí não serão incluídos no valor aduaneiro se eles estiverem destacados do preço e se houver efetivamente um contrato de financiamento por escrito, em que as mercadorias tenham aí um preço a pagar, em que se você tem essa taxa de juros estiver de acordo com o valor de mercado, aí esses juros podem ficar fora do conceito de valor aduaneiro pela lei brasileira. Também são excluídos do valor aduaneiro os custos de transporte, e aí esses incorridos dentro do território, os encargos relativos à construção, instalação e montagem das mercadorias. Tá? Agora, voltando para a IN 2090 de 2022, é muito curioso que a gente tem ali, né, por essa IN, você tem aqui a equiparação. A IN trouxe uma inovação muito grande e que eu achei muito positiva, que ajuda na harmonização e na segurança jurídica, que é usar como padrão as decisões do Comitê de Valoração Aduaneira da Organização Mundial das Alfândegas. Isso é muito importante porque essa IN tem ali mais de 200 páginas, ela traz inúmeros casos concretos que envolvem
essas parcelas, royalties, exportação temporária, remessa fracionada, despesa de armazenagem, tudo isso são procedimentos e situações concretas que causam muitas dúvidas aos importadores. E a IN 2090, ela foi minuciosa, ela trouxe exemplos, ela trouxe caso concreto, então é muito interessante usar e fazer essa reflexão, e quando na importação tem uma leitura muito cuidadosa desse texto, tá? Acho que é isso que eu estou achando que eu excedi já meu tempo, né, Fê? E aí, então já vou encerrar aqui as minhas considerações. Uma outra coisa, antes disso, uma outra coisa importante que eu tinha esquecido de falar é que a IN 2090 trouxe também, ou permitiu que sejam usados os métodos que se utilizam para preço de transferência, também sejam utilizados como o sexto método, como um critério razoável para a valoração aduaneira, né? E nisso também achei um ponto muito interessante, porque aí a gente tem, mais uma vez, a gente ganha em uniformidade e segurança jurídica. Os métodos de preço de transferência, eles são muito discutidos, a legislação brasileira avançou muito, principalmente agora no último mês, a gente teve uma medida provisória nova, instrução normativa nova, a gente tem uma legislação bem alinhada com o que tem na OCDE, e como a gente está falando de propósitos semelhantes, que é não reduzir a base dos tributos, né? São tributos diferentes, mas propósitos semelhantes, eu acho que faz muito sentido aproveitar esses métodos, essa legislação de preço de transferência que já está tão estudada e desenvolvida e vem sido praticada há anos. Então, acho que foi uma boa inovação e a gente ganhou aí. Hoje, as normas de preço de transferência admitem, né, a IN 2090 admite que você use regras de preço de transferência como o sexto método, como um método razoável para apurar o valor de mercadoria. Excelente, Ale. Minha querida, me desculpa, mas Imagina, eu tenho que passar a palavra falando demais. Eu queria te agradecer, foi uma aula, eu aprendi muito com você sobre valoração aduaneira, sua clareza na sua explicação, parabéns, muito obrigada. E eu peço mil desculpas, Imagina. mas você falou da Santíssima Trindade, daqui a pouco nós temos nosso sumo sacerdote, professor Paulo, e a gente não pode invadir a aula magna. Então, eu peço mil desculpas aqui por, infelizmente, ter que interromper. E sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para a nossa querida Flávia Holanda. Fizemos doutorado juntas na PUC, a Flávia é doutora e mestra em Direito Tributário pela PUC, advogada, professora do IBET da PUC de São Paulo e uma grande também conhecedora aí do direito aduaneiro. Flávia, por favor. Boa noite a todos. Alessandra, eu pedi para você interromper o compartilhamento dos slides, porque de algum modo eu não vou apresentar nenhum deles. Bom, agradeço o convite do IBET Rio de Janeiro, agradeço o convite muito gentil do Paulo e da Fernanda, e, de fato, me sinto muito feliz e grata por estar com vocês todas, mulheres fortes, bem-sucedidas, bem posicionadas, cada uma com a sua história, cada um com os seus escopos, e família, trabalho, conciliando tudo e fazendo funcionar muito bem. E esse mês de março a gente faz essa homenagem, e nada mais justo do que colocar mulheres que sabem falar de direito aduaneiro juntas no mesmo evento. Hoje eu escolhi o tema que é antidumping. E por quê? Porque eu acho que é uma forma de, além do aduaneiro ser pouco estudado, além do aduaneiro estar em poucas salas, em poucos eventos, poucas pessoas falando sobre o aduaneiro, e eu ainda hoje recebo perguntas do que é o direito aduaneiro, de pessoas que saem da graduação. Eu achei que trazer um tema que poucas pessoas comentam também era muito proveitoso, para começar a incutir um termo na mentalidade desse público mais amplo. Ainda que ele nunca chegue a trabalhar com o tema, ainda que seja um público que basta ampliar o repertório, sabendo que existe. Eu realmente não preparei mais que 15 minutos de apresentação e eu prometo, Fernanda, que eu não vou exceder o tempo. Vai ser realmente um bate-papo.
Para falar de medidas antidumping, a primeira expressão que vem nos próprios estudos de doutrina, nas discussões e debates aduaneiros, é a expressão medidas de defesa comercial. E eu aprendi nos meus estudos com o próprio professor Paulo que quando a gente se depara com o tema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar para o tema. Então, se eu identifico uma expressão com 3 palavras, medidas de defesa comercial, a primeira coisa que eu tenho que refletir é que é provável que sejam providências para defender o comércio. E defender comércio dentro dessa estrutura do direito aduaneiro é exatamente o propósito das regras que estão ali para organizar as entradas, fiscalizar, para apurar as condições de entrada no território aduaneiro e garantir a proteção dessa soberania e a conformidade dessas entradas no território nacional. Então, quando eu penso medidas de defesa comercial, a gente pode simplesmente ir delimitando e chegando em termos que pudessem aproximar mais semanticamente do que a gente está querendo dizer. Então, ela está diretamente relacionada, elas estão, a, de fato, os entraves desse comércio. Como identificar operações e atividades que afetam a concorrência ou podem afetar a concorrência quando da entrada desses produtos no território nacional. Falando em dumping especificamente, quando esse preço é inferior ao tolerável, é inferior ao preço praticado fora do país, no local de onde esse produto está vindo, garantindo aí alguma prática desleal, né, de concorrência. Mas existem também práticas desleais de concorrência. O dumping por si só não é um ato ilegal, não é uma prática ilegal. A gente costuma chamar o dumping condenável, né? O dumping que realmente apresenta um dano ou uma chance de dano ao mercado interno. Mas também existe uma reflexão sobre as práticas ilegais de comércio. Essas sim que são verdadeiras manipulações dos preços que interferem fundamentalmente nas próprias vantagens da interação mercadológica, né, que a gente está acostumado a ouvir oferta e demanda, como essas práticas funcionam organicamente. Quando existem manipulações diretas com interesse de alterar esse preço, é natural que a gente comece a verificar as distorções e precisa de medidas, providências do Estado, de Estado jurisdição, e nesse caso, como tem soberanias vinculadas, organismos internacionais que definam regras aplicáveis para todos os países contratantes. Então, quando a gente traz dumping, a gente traz um cenário inserido no contexto de medidas de defesa comercial, pensando em evitar entraves ao comércio, fiscalizando e observando de que maneira existem manipulações, alterações e intenção de interferir nessas regras de livre interação mercadológica. Então, quando a gente pensa em dumping, toda operação em que há uma redução de preço, um preço inferior ao que é praticado na origem, é ilegal? É desleal? A resposta é não. Para a gente identificar o dumping como dentro do rol das práticas desleais, a gente precisa identificar algumas características. E essas características, elas devem ser de fato observadas, que é justamente a existência do dumping, ou seja, o fato de praticar preços inferiores imagina uma mercadoria importada que chega a um preço muito inferior ao que é comercializado lá fora. Qual é o efeito imediato disso? É causar prejuízos, ou pelo menos qual é o possível efeito capaz de identificar essa deslealdade na prática de redução de preço? Eu preciso ter redução de preço, a ocorrência de um dano ou ameaça à indústria nacional, à indústria doméstica, mas também não adianta ter somente o dumping e uma ameaça. Eu preciso daquilo que a gente chama de nexo de causalidade, ou seja, eu preciso relacionar o dano ou a ameaça de dano à efetiva circunstância de preço reduzido. Então, não basta observar algo dissociado. Então, eu tenho circunstâncias em que há um prejuízo e eu tenho um preço. Essas circunstâncias precisam estar devidamente vinculadas através de um nexo causal. E é isso que deve ser observado, sim, dentro de um cenário de fiscalização, de instituição de medidas de dumping. E aí você vai perguntar, mas dumping está em que lugar? De qual é o instrumento? Que instrumento, na verdade, legitima a ideia de dumping? Se a gente for procurar, por exemplo, a expressão medidas de defesa comercial no GATT, a gente não vai encontrar. Mas, usualmente, a gente encontra 3 pilares, ou 3 elementos, que é a jurisprudência, a doutrina. A jurisprudência, eu digo, todos os especialistas, as autoridades alfandegárias, já estão acostumados a se referir frequentemente a essas medidas. Tá? Então, é como se fosse um instrumento de classificação. Eu tenho o dumping, que é o assunto de hoje, medidas compensatórias e salvaguarda.
tenho esse tripé aí de providências para resguardar esse nosso comércio, defendendo o nosso mercado. E isso não significa, defender nosso mercado, não significa voltar à era antes das rodadas do GATT, antes da Segunda Guerra Mundial, que se vivia protecionismo. Muito pelo contrário. O que a gente quer sempre, depois, já a partir da rodada Kennedy, já com o acordo antidumping funcionando, ainda que minimamente, embrionário, o que se queria, na verdade, era um amadurecimento de regras que pudessem ter, de fato, práticas livres e leais, e não práticas fechadas e protecionistas. A gente já estava fugindo dessas barreiras tarifárias. A evolução na metade do século passado, da própria legislação internacional aduaneira, era justamente ampliar os acessos, melhorar esse comércio internacional, deixar mais claro a comunicação entre as aduanas, entre os declarantes, entre os órgãos anuentes, ou seja, criando regras mais claras e transparentes, previsíveis, melhorando esse fluxo e aumentando a lealdade na prática de comércio. Então, quando a gente pensa em antidumping, a gente pode pensar na origem embrionária ali na rodada Kennedy, evoluindo ali na rodada do Uruguai, passando pela rodada de Tóquio, a Kennedy, Uruguai, Tóquio, Uruguai, para a gente pensar já nesse modelo mais, esse código mais apurado, essa estrutura de código de antidumping e medidas antidumping muito mais claros, né, para todas as partes, muito mais consistente. O cenário que a gente que põe é que se eu tenho 3 requisitos para analisar o dumping, eu tenho necessariamente que estudar a existência, a ocorrência de dano e o nexo causal, necessariamente pensar em dumping e instituição de medidas significa um universo probatório, significa prova, significa uma gestão de um processo administrativo, cuja parte legítima também é definida em lei. Essas medidas antidumping, por mais que sejam pouco comentadas dentro de uma comunidade ou de um público mais amplo, inclusive de um público leigo, ela é uma medida que está sempre sendo aplicada e preocupa, inclusive, aos próprios membros da OMC, é cada vez mais comum. Hoje, submetidas ao mecanismo de solução de controvérsia da Organização Mundial de Comércio, pelo menos 140 casos já foram definidos e já foram analisados, que significa pelo menos 24% dos casos analisados em solução de controvérsia. Então, se a gente tem 1/4 de debates, 1/4 de casos, em termos quantitativos, de circunstâncias que envolvem dumping, a gente não pode dizer que é uma prática em desuso. A gente tem que reforçar a importância de pensar em como se aproximar dessa ideia. O Brasil, ele é signatário, sim, do Acordo de Dumping, e publicou a Lei 9.019, de 95, para regular exatamente a investigação, a fixação e a cobrança dos direitos antidumping. A lógica é, eu cobro antidumping para evitar o dumping. Então, a lógica é justamente essa. Quando eu apuro que tem um dumping condenável, eu preciso instituir um acréscimo ao imposto de importação que neutralize essa circunstância. Dentro da distribuição de competências, a apuração e investigação fica a cargo da Secretaria de Comércio Exterior, a cobrança com a Receita Federal e a fixação dos direitos de antidumping ficam com a CAMEX. Então, o fato é que todos esses procedimentos estão regularizados no Brasil. Existe o decreto 8.058 de 2013, que traz todas essas medidas, desde as atribuições até a aplicação das medidas. No Brasil, hoje, existem 128 medidas em vigor, e a gente chama medidas antidumping definitivas, né? E 34% envolvem a China, e aí a gente tem aí um grupo de países, são pelo menos 9 países ou regiões que a gente pode chamar, ou estados, e China está em primeiro lugar entre a origem dos produtos que têm maiores e medidas antidumping definitivas em vigor, e os Estados Unidos em segundo lugar. Isso significa que são 2 países que trazem e costumam trazer, ou a gente acaba importando, produtos que envolvem aí, de algum modo, um dumping condenável, que precisa ter uma recomposição interna para não criar danos à nossa economia, à nossa indústria. Então, por isso, quando a gente pensa na possibilidade de se aplicar o dumping, a gente tem que pensar, sim, na existência, não aplicar no seu sentido momentâneo, no ato do despacho, na circunstância de registro de uma DI, mas quando a gente pensa em instituir uma medida antidumping, precisa passar por um legítimo processo administrativo instaurado pela Secretaria de Comércio Exterior e efetivamente publicado e
pela CAMEX e controlada pela CAMEX, por sua vez. Sempre nesse tripé do processo administrativo, pensando, sim, na existência do dumping, no dano ou na ameaça material à indústria doméstica e o nexo de causalidade. Sempre esse tripé que precisa de uma instrução probatória e um trabalho sério para ser analisado. Um ponto que é interessante é que, uma vez que essas medidas antidumping, que a gente chama definitivas, estão em vigor, elas não podem de nenhum modo serem eternas. De algum modo, a gente precisa revisitar de tempos em tempos essas medidas, porque não existe circunstância de mercado, circunstâncias econômicas e de negociações de livre comércio que se perpetuem para sempre. Então, por isso que é importante, existia um apelo, inclusive, nos anos anteriores, para rever essas medidas, para saber se, de fato, elas ainda faziam sentido e se manterem-se vigentes, sendo aplicadas ou não. Aí você vai perguntar, o público mais amplo vai perguntar, mas essas medidas antidumping, elas são exigidas em que momento? No momento do despacho aduaneiro. Quando eu registro uma mercadoria, quando eu faço o registro de uma DI, de uma declaração de importação, eu já faço a inclusão para recolhimento desses direitos antidumping. E aí você vai dizer, então o direito antidumping tem natureza o quê? Tem natureza aduaneira. Não é taxa, não é tributo, não tem natureza tributária, mas ele tem uma típica natureza aduaneira, uma taxa que está aí exatamente para recompor essa neutralidade e evitar esse dano à indústria local, à indústria interna, que traz que, ainda que exista importação e importar seja legítimo, que tenhamos preços e condições competitivas que não afetem a livre concorrência. Tá? E aí, um outro último ponto para a gente encerrar é justamente o fato de que não tem natureza tributária, não é taxa, não é tributo, tem natureza aduaneira, está ali, ela é deflagrada justamente no ato do registro de uma declaração de importação, que é exatamente o que instaura um despacho aduaneiro, mas a exigência de um direito antidumping também é requisito para a conclusão do desembaraço. Então, se para aquela operação, para aquela mercadoria, aquele produto, existe aplicação de medidas antidumping, a falta de recolhimento do antidumping vai parar o processo de desembaraço. Para quê? Para se analisar o que está acontecendo, enfim, por que não foi pago, em que condições não foram pagas, e, obviamente, que a falta de recolhimento pode não só interromper, como reter a mercadoria nesse desembaraço. E o que dá para ser feito? Quando existe uma retenção de mercadoria, existem duas alternativas. A primeira é aceitar a exigência, retificar a declaração de importação e recolher o dumping. Se tiver um recolhimento errado ou menor, retificar e complementar o recolhimento. E, se caso o contribuinte importador não concorde com a exigência ou entenda que existe algum objeto a ser discutido, ele pode discordar, aguardar um lançamento fiscal nos termos da legislação vigente e, de fato, liberar a mercadoria mediante uma garantia. E isso faz com que ele possa, de algum modo, liberar o fluxo e discutir a legitimidade da cobrança de uma outra maneira, desde que ele garanta. Deixando muito claro que essa garantia, essa obrigação de garantia, ou pelo menos liberação de mercadoria mediante garantia, não esbarraria na súmula 323 do Supremo, em que diz que a apreensão de mercadoria seria um meio coercitivo de pagamento de tributo. Ainda que a espécie tributária não seja, ainda que dumping não seja uma espécie tributária, ele não poderia, de nenhuma maneira, em nenhuma hipótese, na minha percepção, se aproximar da possibilidade de aplicar essa súmula específica 327 numa situação de liberação de mercadoria sem medidas antidumping. Obviamente que dentro de uma ideia de lançamento fiscal, fica aí liberado ou preservado o direito à ampla defesa e seguir um contencioso administrativo defendendo os argumentos que o declarante importador considera legítimos. Então, a minha exposição hoje era era apresentar uma temática, bem resumidamente, da maneira mais objetiva que eu pude, uma temática que, dentro da casuística dos processos administrativos, usufrui de uma complexidade, inclusive de situações que esbarram no próprio tema da Daniela Floriano, que são situações de classificação fiscal, em que se está sempre ali na dúvida se é uma questão de classificação, se é dumping, ou quais são os reflexos por trás desse processo. Então, a casuística é muito mais sofisticada do que essa exposição objetiva que eu dei, mas a minha intenção era que vocês tivessem alguma familiaridade com os termos, não se assustassem ao ver esse termo em inglês, que não é traduzível mesmo em nenhum dos instrumentos, vai ser sempre dumping, e quem sabe, quando se deparar por uma segunda vez com esse tema, já ter alguma familiaridade. Então, eu agradeço imensamente o convite, espero que
que eu tenha atendido o tempo do projeto e muito obrigada a todas vocês que me ouviram nesse evento de hoje. Muito obrigada, Flávia. Brilhante exposição, concisa e super profunda, completa aí ao mesmo tempo. É engraçado que muitas pessoas nem sabem que existe dumping, ou quando a gente fala uma aula de imposto de exportação, você fala de dumping, ex-tarifário, coisas, pessoas, mas o que é isso, né? E assim, me surpreendeu uma coisa que você comentou, que a China é só 34%, eu achei que era muito mais, eu achei que talvez no passado já tenha sido num volume maior, eu lembro alguns casos, indústria de calçados de Franca, que foi muito comentado na época, e não tinha essa dimensão de que era apenas, não que seja pouco, mas 34%, ainda mais sendo o maior parceiro comercial do Brasil. Mas super obrigada, Flávia, pela aula aí também. Hoje, todo mundo que estiver assistindo já está saindo com muito mais conhecimento do que quando entrou. E para também não nos estendermos, temos a aula magna do professor Paulo, já vou chamar a Dani, que também é doutora e mestra peraí, deixa eu pegar aqui, doutora e mestra pela PUC e pelo Leiden, TC, MBA de Finanças e ex-juíza do TIT, professora do IBET. A Dani tem uma visão aí até mais econômica, excelente. E Dani, o seu tema está na moda, porque todas as blogueiras jurídicas vêm falando aí da massa gelada versus sorvete do McDonald's, ou a embalagem do sonho de valsa que virou um wafer. Então, estamos todos aí ansiosos para te ouvir. Dani, por favor. Boa noite a todas e a todos que estão assistindo, né? Eu não gosto desse duplo termo, então já vou para todos. Eu quero agradecer, antes de mais nada, quero agradecer também o convite do Paulo, da Fernanda, em participar dessa mesa, reiterar aqui a minha alegria de estar entre mulheres. Eu estava dizendo antes de nós entrarmos no ar que hoje estava refletindo sobre o que eu iria falar aqui e fiquei pensando o quão é significativo esse evento, porque nós já vivemos em um ambiente muito masculino, né? Quando nós pensamos em advogadas, normalmente advogadas são para direito civil, para direito trabalhista, já é um nicho muito masculino. Então, assim, reunir mulheres que saibam... O tributário já é um nicho muito masculino. O aduaneiro, então, que tem aí uma questão relacionada com a atuação no porto, né? Tem esse ainda corpo a corpo que agora, né, se informatizou, que agora relativizou tudo isso, mas enfim, a sensação que eu tenho é um nicho ainda mais masculino, e reunir mulheres para falar sobre o tema é um privilégio estar aqui. Então eu quero agradecer. E entrando no meu tema, e já puxando aí a fala da Fernanda, é muito difícil falar sobre classificação fiscal em 15 minutos, e eu prometo que vou tentar me ater a esse tempo, fazer o possível. É muito difícil falar sobre classificação fiscal, porque classificação fiscal envolve duas linguagens. E essa linguagem subjetiva, que é a linguagem de aproximação do objeto, eu tenho a linguagem jurídica, eu tenho regras jurídicas para classificar. Mas antes de aplicar essas regras jurídicas, eu tenho a linguagem social, eu tenho a aproximação do objeto. E quando eu envolvo uma linguagem social, eu envolvo subjetividade. E aí eu envolvo discussão para tudo. Por isso é um tema tão instigante, no sentido de sentar no bar e discutir, porque é bacana mesmo, para quem gosta de classificação fiscal, é de sentar no bar e se discutir o que é cada coisa, obviamente nessa seara da figura de linguagem, da linguagem subjetiva e não da linguagem técnica. E quando nós passamos dessa linguagem subjetiva, que é necessária, para uma linguagem técnica, esse campo de subjetividades, ele acaba, né? Porque a linguagem jurídica responde a todas as perguntas e é essa própria estrutura do sistema que a gente utiliza para classificação fiscal, que é o sistema harmonizado. Mas, então,
pensando em o que falar sobre classificação, né, delimitando hoje o que nós iríamos discutir aqui, o que eu poderia apresentar que de relevante fosse sobre esse tema, eu, ao invés de tratarmos de casos práticos, que é essa questão de subjetividade, eu fiz um apanhado histórico do tema de classificação e consegui ali enxergar 3 momentos, 3 fases na vivência econômica das empresas, para mim, 3 fases muito bem delimitadas, sobre classificação fiscal, sobre como esse tema é enfrentado pelas empresas. E aí, são 3 fases, assim, muito bem definidas, que me parecem representar o tema da classificação fiscal de mercadorias, né? A primeira fase eu chamei, e esses são nomes que eu construí hoje para essa apresentação, eu chamei de fase da ignorância. E ignorância não no sentido de desconhecimento, mas no sentido de não atribuir uma atenção que o tema demanda. Então, essa primeira fase da ignorância, eu identifiquei ali as empresas, é a nossa primeira fase do tema, né? Então, são as empresas que não se preocuparam no passado, que não se preocupavam em classificar as mercadorias que elas ou importavam ou produziam internamente, porque só lembrando, o tema da classificação fiscal, ele é de direito aduaneiro, né? Ele é uma matéria de direito aduaneiro, mas ele tem reflexos também na tributação interna, como o IPI, a exemplo do IPI. Então, essas empresas, nessa fase 1, nessa fase de ignorância, de desconhecimento do tema, né? De não assumir a responsabilidade sobre esse tema, elas deixavam normalmente na mão ou dos despachantes aduaneiros para fins de classificação fiscal, ou então para aquela pessoa técnica dentro da empresa, né? Então, quem classificava a mercadoria que era industrializada? Normalmente, aqui a gente está falando assim, via de regra, é óbvio que desde sempre a gente tem as exceções, né? Mas nesse primeiro período, quem classificava as mercadorias? Ou era o despachante aduaneiro, ou era a pessoa técnica, a pessoa que conhecia do produto, mas não conhecia das regras de classificação fiscal. Essa é a primeira fase. As empresas, elas não tinham uma preocupação, elas não traziam isso para dentro, esse tema para dentro de discussão, de mesas de debate internamente, de planejamento tributário. Elas esse tema não era uma preocupação para as empresas. E aí, houve, em algum momento, em um momento específico, houve essa segunda fase. Isso mudou. Esse tema passou a ser, ou começou a ser debatido, que é a fase que eu chamei de fase do receio. Essa fase do receio ou do medo é a fase em que as empresas começaram a ser autuadas. É a fase em que os sistemas eletrônicos de cruzamento de informação, em especial os cruzamentos de informação relacionados ao comércio internacional de mercadorias, foram implementados lá pelos idos de 2014 com o CISAM, e ali intensificou-se, né? Eu trouxe ferramentas para que os fiscais pudessem operacionalizar aquelas informações. Então, os sistemas cruzavam informações e davam ali geravam relatórios de suspeita de fraude, de alguma questão ali que deveria ser fiscalizado. Então, a gente sai dessa fase de ignorância, não no sentido de ignorante, né, mas de não assumir a responsabilidade daquela classificação, e passamos para a fase do medo, do receio, de ser autuado, uma fase muito repressiva, então que as empresas corriam atrás do prejuízo. Até então elas vinham aplicando a classificação incorreta ou correta, mas em um determinado momento foram questionados pela fiscalização, tiveram autos de infração lavrados, tiveram importações parametrizadas em canal vermelho sem a possibilidade de liberar, e aí elas tiveram de correr atrás do prejuízo. Mas a minha classificação está certa? Quem fez? Né? A primeira pergunta, em especial dos clientes que eu tenho acesso nesse tema, é quem classificou? Mas quem é o culpado?
Quem fez isso? Quem deu essa classificação? E nessa fase de receio, então, as empresas estavam e estão, muitas ainda estão nessa fase, né? Muitas ainda nem chegaram nessa fase, porque as fiscalizações, os cruzamentos de informação ainda não chegaram por conta de interesses econômicos mesmo. Por que eu vou fiscalizar uma importação, uma operação de importação que eu sei, Receita Federal, que está errada, mas que não, para mim, não representa muita coisa. E eu não estou falando mentira, porque, assim, eu não estou falando algo que eu estou inventando, porque se nós formos buscar dentro do sistema do CISAM, que é um dos sistemas de cruzamento de informação da Receita Federal, um dos parâmetros, isso está escrito na própria parametrização do sistema, né? Um dos parâmetros é medir essa viabilidade entre a aderência da classificação e o interesse econômico em se iniciar um processo de fiscalização sobre aquele produto. Então, na prática, o que isso significa? Significa que muitas vezes o sistema identifica esses cruzamentos de informação, identifica uma classificação errada de uma mercadoria, mas não há interesse econômico de se despender gasto de tempo, né? Em fiscalizar essas operações em específico. E isso é um dos parâmetros do CISAM, essa análise irregularidade e aderência econômica. Então, muitas nem chegaram nessa fase do receio ainda, do medo, né? Não foram fiscalizadas nem autuadas, mas muitas já passaram por elas. E as que passaram, eu entendo, né, dentro dessa minha construção, eu entendo que elas chegaram, então, na fase da oportunidade, que é a terceira fase, que é a fase que nós estamos agora, que muitas das empresas já chegaram, que bom, antes esse filho não tinha pai nem mãe, né? Quem cuida desse filho? É o Comex? É o jurídico? É o despachante aduaneiro? Quem cuida desse filho? Depois, esse filho ganhou um pai ali forçadamente, né? Uma adoção à brasileira. Ele teve de ganhar um pai, um jurídico. Alguém teve que cuidar daquela autuação fiscal, daquela fiscalização, daquela importação que não era liberada. Então, ela ganhou um pai, mas agora está na hora de fazer o exame de DNA, ver com quem realmente fica esse filho, né? Quem vai cuidar desse filho. E nesse momento de oportunidade, nessa fase de oportunidade, surgem realmente oportunidades. Nesse ponto aqui, eu queria deixar muito claro que eu não estou falando aqui de planejamento fiscal ou tributário, que muitas empresas, né, começaram a fazer nesse sentido, em revisar suas classificações com um objetivo único e exclusivo de reduzir tributos. Não é isso, tá? Quando eu digo oportunidades, não é com esse sentido de planejamento puramente para fins de redução. É de oportunidades mesmo, no sentido de arrumar a casa, né? Em eventualmente fazer uma denúncia espontânea de algo que está errado e que pode gerar um passivo, de repente encontrar sim mercadorias que estão classificadas erradas e que geram ali um benefício, uma classificação correta, uma alteração daquela classificação. Lhe geraria, sim, como um efeito secundário, um benefício tributário, eventualmente um benefício outro, por exemplo, PIS e COFINS. Eu tenho o decreto 6426 que gera crédito de PIS e COFINS para muitas mercadorias, e o que eu mais vejo, a sensação que eu mais tenho é que as empresas desconhecem esse tipo de benefício. Então, justamente por esse descasamento entre o que é a classificação, quem é o pai, quem é a mãe disso, quem realmente vai cuidar, e as oportunidades que nascem a partir desse momento em que essa criança ganha uma família, né? E aí, enfim, o quanto isso pode ser rentável e também evitar, né, voltarmos para aquela fase 2, aquela fase de receio, de medo, porque eu, de repente, posso fazer ali uma denúncia espontânea e corrigir um passado sem uma autuação com uma multa.
que inclusive é muito significativa em algumas das operações, porque está muito relacionada, especialmente no aduaneiro, ao valor da transação, né? As multas aduaneiras para esse tipo de penalidade, de erro, né? Está relacionada ao valor da transação. Então, essa multa aí pode atingir valores inclusive muito maiores do que o próprio tributo. Então, assim, pensando sobre classificação, e aí me mantendo aqui dentro do tema, eu achei interessante abordar essas três fases, para que a gente reflita, em especial quem é de empresa, ou os próprios advogados, né, que estão assistindo, assim, que fase, quando eu converso com o meu cliente, ou quando eu estou numa empresa, que fase a minha empresa está? Ou que fase o meu cliente está? Ele está correndo atrás do prejuízo ou ele já está ali no momento de oportunidade? E já para finalizar e me manter aqui firme no tempo, eu acho que nós estamos no momento da fase de oportunidade, porque estamos concluindo o catálogo, as informações do catálogo único de produtos, né, do catálogo de produtos, que vão ser inseridas no portal único do comércio exterior. Então, as empresas, elas têm hoje, as empresas importadoras, e as exportadoras já fizeram, né, esse trabalho, mas as empresas importadoras, elas têm hoje a responsabilidade de cadastrar em um sistema, que é o catálogo de produtos, os produtos que ela importa. E é um momento ali, então, dela fazer essa lição de casa. Eu acho que o momento ideal dessa fase de oportunidade, que vai linkar a necessidade, a oportunidade, é esse, né? A previsão da Secretaria da Receita Federal é de concluir a implementação do portal único até julho, até o meio de 2023, até onde eu acompanhei e pude verificar que nos sistemas, nós já estamos no capítulo 73, salvo engano, do catálogo único. Então, assim, nós temos 90 capítulos, né? Nós já estamos finalizando a possibilidade de cadastro nesse catálogo voluntário, cadastro com calma, né, com a oportunidade de se revisar essas classificações. Nós estamos finalizando esse prazo. Quando finalizarmos o catálogo completo, ele passa a valer, a viger, né, a ser operacionalizado. Então, acho que agora é o momento para que se aproveite essa oportunidade para revisão de classificação fiscal. E a experiência que eu tenho há muita oportunidade. As empresas, como isso ficou perdido, e aí, por isso que é o tema da moda, porque em um determinado, nunca ninguém assumiu isso, né? Então, assim, como isso ficou perdido durante muito tempo, olhar para isso significa, sim, muitas vezes criar oportunidades. Acho que eram essas as mensagens para me manter aqui estritamente dentro do tempo. Eu agradeço mais uma vez e reafirmo aqui a minha alegria de estar participando com pessoas tão queridas, e muito obrigada. Dani, muito obrigada. Só um comentário que eu tenho 30 segundos para fazer. Eu acho que não tem problema nenhum também as empresas olharem com viés de planejamento tributário lícito, desde que realmente a nova classificação seja coerente com o produto, né? Então veio a explicação aí do sonho de valsa, que eles mudaram a fórmula do bombom, né, para que ele realmente passasse a ter mais componentes de wafer do que de bombom. A questão da massa gelada do McDonald's, eu confesso que eu não estudei. Eu já tive casos com livros, rações, na minha vida profissional, já tive muitos casos, aquele coifo ou depurador de ar, que você fala, meu Deus, para mim é a mesma coisa que vai lá em cima do fogão, né, um caso clássico. Então, eu acho que, assim, pela minha experiência profissional, não sou especializada nisso, mas calhou de eu ter vários casos aí na minha carreira como advogada, mas eu acho que é mais empresa grande, varejo, supermercados, que investe nisso, que tem uma equipe fiscal realmente para fazer. Mas é uma área super interessante, eu acho que aí para os jovens advogados que estão nos assistindo, realmente é um nicho aí que vale a pena prestar atenção.
Sem mais delongas, queria agora passar para a nossa querida Lisiane, que também é professora do IBET, doutora aí da Receita Federal. Nós temos também aqui a Lise, doutora FGV e IB, além de contato, DP Conselheira da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e autora de um livro maravilhoso, que para quem está gostando aí, quer a editora Saraiva, livro de tributação aduaneira, que eu amo de paixão, não tenho vergonha de elogiar, mulheres a gente tem que se elogiar. Então, Liz, por favor, está com você. Muito obrigada, Fernanda, agradeço a você, Paulo, pelo convite. É uma satisfação estar nesse grupo de mulheres no mês de março, e mulheres que, com tão alto nível, estão aí construindo o nosso direito aduaneiro, né? E na vanguarda, realmente somos poucas, mas aqui se confirmou também que nos dedicamos, né? Vemos com seriedade, com profundidade, e estamos fazendo e construindo o direito aduaneiro. Então, muito obrigada, ficamos cumprimentos para as colegas também. Os temas que foram tratados aqui também, extremamente importantes, né? Para os alunos que estão na pós-graduação e estão tendo esse interesse pela tributação do comércio exterior, eu acho que nas apresentações aqui já ficou bastante visível, né? Que é uma área que exige uma certa especialização, que é uma área que tem até seu próprio jargão, né, Daniela? A gente usa os termos até em outro sentido, né? Tarifa, para nós, é alíquota ou imposto de importação. Então, a gente tem um linguajar próprio, despacho também, né? Nosso despacho aduaneiro, e é uma área dinâmica, é uma área desafiadora, interessante, e para aqueles que estão começando com muitas oportunidades, né? Seja porque o Brasil, ainda que não tenha posição no comércio internacional que merece, né? Depende muito do comércio internacional. O comércio internacional está crescendo em relação a todos os países, e há uma tendência de, no Brasil, crescer mais, que a gente conquiste o nosso espaço, né? Seja pelas questões da OCDE, seja pela nossa relação dentro do Mercosul, também com a União Europeia. Então, é uma área instigante, interessante, que exige especialização e que tem oportunidades, né? Precisa de pessoas que estudem e que realmente trabalhem, né, com conhecimento, com propriedade, porque, né, por outro lado, nós temos muita dinamicidade, as regras mudam, do meu ponto de vista, merecem críticas, mas as penalidades na área aduaneira são pesadas, então é importante ter, né, profissionais realmente que conheçam, porque deixar de procurar o profissional que conheça a tributação do comércio exterior, o direito aduaneiro, não é uma economia, né? Realmente dá muita chance para se ter problemas, né? Dá muita chance aí para o azar. Então, fica essa observação inicial. Em relação aos temas tratados, também muito interessante. Então, nós começamos conversando sobre valor aduaneiro, né? O valor aduaneiro, se nós estamos falando aqui de tributação do comércio exterior, e a Alessandra nos explicou muito bem isso, né, Alessandra? O valor aduaneiro, ele vem do GAT, ele é um dos elementos para calcular o imposto de importação, e, a partir daí, os outros tributos que incidem na importação. E existe uma preocupação internacional em segurar essa tributação, né? Os países realizam acordos limitando esse poder de tributar, principalmente do imposto de importação, e não adianta só limitar a alíquota, né? Precisamos também ter limitações para a base de cálculo, e isso é o nosso valor aduaneiro, e é uma base de cálculo, como a Alessandra nos explicou, totalmente diferente dos outros tributos e com muitas especificidades, né, Alessandra? Com mudanças recentes e também com alguns pontos aí que geram bastante controvérsia, seja nos métodos que ela nos explicou, né? Seja algo que agora está resolvido, mas foi bastante discutida a questão da capatazia. Então, o que entra, o que não entra. E a base de cálculo na importação, ela atinge em torno de 50%, em média, né? Varia de produto a produto, mas é uma média de 50% do valor do bem importado. Então, qualquer coisa que seja agregada nessa base de cálculo significa um ônus grande, né? Então, é isso que se deve ter em mente. Então, tema extremamente importante. A Flávia nos trouxe aqui a questão também dos direitos antidumping. Direitos antidumping, segundo a visão da Flávia, com a qual eu concordo, né? Não são tributos,
mas acabam sendo exigidos no mesmo momento da tributação da importação, oneram a importação e são extremamente importantes, sejam do lado da defesa comercial, que a Flávia nos explicou muito bem, né? Seja na questão de desembolso para quem importa. Então, precisa saber o que é necessário estar antenado, e a Flávia indicou isso, né? Que não é algo marginal. O Brasil, apesar de não ter a posição no comércio exterior que nós gostaríamos, né? Ele está ali, antes da pandemia era 21, chegou a 27, e é uma das maiores economias do mundo, então a gente tem muito para crescer, mas, então, entre 21º e 27º, em termos de país do mundo, a nossa importância no comércio exterior, quando a gente está falando de antidumping, historicamente, o Brasil tem estado entre os 3 países que mais aplicam e os que mais são vítimas, vamos dizer assim, né? Porque acaba sendo uma barreira à importação, a aplicação desses direitos antidumping. Então, é uma matéria muito importante, né? E que tem que ser considerada aqui na nossa tributação do comércio exterior. E a Daniela, aí nessa lista, veio trazer a questão da classificação, né, Daniela? Uma questão também técnica, né? Uma questão que exige especialização, exige conhecimento, e é algo, como a Daniela nos disse, que vem de fora, né? Nós temos acordos internacionais, temos os parâmetros da UMA, mas, por outro lado, no Brasil, tem um impacto, eu diria, maior do que em outros países. Por quê? Né? Se nós compararmos com países desenvolvidos, a nossa carga tributária na importação é maior. Mas, além disso, nós usamos a classificação para o IPI, então, tudo que é industrializado aqui no Brasil, né, depende da classificação para nós sabermos qual vai ser a tributação nas operações internas. Nós temos classificação, por vezes, consideradas para a questão de ICMS, desoneração, ou própria aplicação de ICMS, temos classificação fiscal também para algumas alíquotas diferenciadas de PIS e COFINS, temos classificação fiscal para alguns regimes aduaneiros especiais, então é uma matéria extremamente importante, e aqueles que sintam afinidade, queiram, né, entrar nessa seara da tributação do comércio exterior e do direito aduaneiro, tem que ter uma atenção muito grande, muito especial à classificação, e a Daniela nos trouxe isso com muita propriedade aqui, de uma forma bem leve, bem interessante. Bom, dentro desse contexto, por que eu estou me atendo à exposição das minhas colegas que me antecederam? Não só pela qualidade das importações, mas porque elas vêm desembocar um pouco no que eu vou falar no sentido da especialização, e também que nós estamos numa área que envolve direito tributário, mas que tem muitas questões de direito aduaneiro, inclusive que influenciam no próprio processo de tributação da importação. A tributação da importação ela é diferente, os tributos são mais dinâmicos, à exceção de princípios constitucionais de anterioridade e legalidade, justamente porque o comércio exterior e o direito aduaneiro exigem essa dinamicidade. E, além disso, né, numa importação, são exigidos os tributos sobre a importação, imposto de importação, IPI, ICMS, PIS/COFINS, e também há outras exigências podemos chamar aqui de direitos aduaneiros, né, que oneram conjuntamente, são cobrados conjuntamente, mas têm outra natureza. Então, nós falamos do antidumping, mas existem aí, inclusive, muitas multas aduaneiras para as quais a gente tem que ter atenção. E tornando esse campo um pouco mais difícil ainda, né, nós temos regras tributárias, os tributos na importação, especialmente para o imposto de importação, que parecem não se casar com o Código Tributário Nacional. Então, por vezes, nós temos que enfrentar essas questões e elas acabam sendo decididas na jurisprudência. Um bom exemplo é a questão da decadência, né? Será que eu aplico a decadência que está no Decreto-Lei 3766 para o imposto de importação, que está lá prevista para ele, né? Que é diversa, ou eu aplico o prazo decadencial do Código Tributário Nacional? Então, nós enfrentamos essas questões. E dentro disso, e aí eu já entro no meu tema, mas aí fica muito mais fácil, porque, né, a gente chegou aqui já com bastante instrumental, bastante munição para enfrentar esse tema, que é a revisão aduaneira. Então, o que seria a revisão aduaneira? A revisão aduaneira, na verdade, é uma possibilidade que o fisco tem
de revisar a declaração de importação, né, e as exigências tributárias e aduaneiras no prazo de 5 anos da declaração de importação. E por que esse tema causa tanta, né, tanta divergência, tantas dúvidas? É porque, na verdade, e essa é a minha opinião, e aí a gente tem uma decisão recente do STJ que eu acho que afastou um pouco isso, nós não conhecemos muitas vezes o direito aduaneiro, os procedimentos aduaneiros. Então, para saber como funciona uma revisão aduaneira, eu tenho que entender o que é um despacho aduaneiro, como que funciona, como que incide os tributos, qual a atuação do fisco, né? E na importação, o que acontece? Nós temos canais na importação. Não é uma estrutura exclusiva do Brasil, mas na prática nós temos canais, o que significa que, na prática, 95% das importações vão para um canal que é verde, né? E esse canal verde significa que o próprio importador faz uma declaração para o fisco, o sistema meio parecido, só para a gente fazer uma analogia, com uma malha, né? Não identifica nenhum risco naquela declaração, e o próprio sistema, não o fiscal, desembaraça e o importador pode ir lá buscar mercadoria. Então, o importador faz a declaração, quando ele faz, ele dá todas as informações, o sistema calcula os tributos, ele paga, e dali 1 minuto ele já pode ir buscar aquela mercadoria importada. Então, 95% das nossas importações passam, né, pelo canal verde. Nós temos também o canal amarelo, que é um canal pela cor, né, que nem sinal, e é que nem semáforo, né, que nem sinal da rua, pela cor indica que não é tão interessante, não é tão livre, né? Então, no canal amarelo, o que acontece? Ir para o canal amarelo não significa um problema em si, né? Mas significa que, de acordo com o sistema que é o Siscomex, com o gerenciamento de risco que é feito, e que são elementos que o importador não sabe, e, para ser sincera com vocês, nem o fiscal sabe, né? É um sistema inteligente que sofre alguma alimentação, mas ele vai também funcionando de acordo, né, com as respostas que ele vai tendo. Mas, um pouco parecido com a malha do imposto de renda, ele vai ali identificando onde tem problema, e no amarelo, o que significa? Que há uma possibilidade um pouco maior do que no canal verde de se ter problema. E aí é em torno de 3% que vai para o canal amarelo. O que se exige no canal amarelo? Aí o sistema já distribui aquela declaração de importação para o fiscal, então 95% não passa pela fiscalização, né? 3% do amarelo já vão para o fiscal, mas um fiscal trabalha, né? E aí eu posso falar como quem já trabalhou na ponta, o fiscal trabalha sob pressão, né? Ele tem um número muito grande de conferências, a gente chama essa amarela de documental para fazer. Então, ele não pode, né, para deleite, ficar fiscalizando tudo que vem amarelo, não, é para olhar só o documento, mas eu quero olhar tudo. Se ele tiver uma desconfiança, ele pode fazer isso, mas em termos operacionais, ele não tem condição de fazer isso sempre. Então, normalmente, ele vai olhar e, havendo um problema, né, um indício de problema, aí sim ele pode aprofundar, né, e pode transformar a verificação documental em física. Bom, tem o verde, tem o amarelo, e tem um que piorou, né? O vermelho. O que significa o vermelho? Não significa que não vai passar, mas significa que há indícios, né? A possibilidade maior, segundo o gerenciamento de risco, de se ter um problema, né? E é importante também entendermos que o sistema ele já faz uma indicação do possível problema. Então, é distribuída para o fiscal recebe, e aí ele tem que fazer o que a gente chama de conferência física e documental. Ele tem que olhar o produto e olhar a documentação. Mas, na maioria das vezes, o problema já é indicado pelo sistema. É um problema de peso, é um problema de quantidade versus volume, é uma dúvida de classificação, né? E o fiscal, não que ele não possa observar outras coisas, até porque ele vai olhar aquela mercadoria, mas ele já vai direcionado. E nesses canais existe algo ainda, né, apesar da cor ser mais suave, é algo pior que o vermelho, que é o canal cinza, que também ir para o canal cinza não indica necessariamente um problema, mas indica a possibilidade. E aí, né, a questão é de subfaturamento, né? Aí a questão é de fraude. Então, ir para o canal cinza para o importador é muito ruim. Ah, mas se ele não fez fraude, ele não vai ficar com medo, né? Mas não é só a questão de ficar com medo, é a questão do processo. É um processo mais lento, né?
Então, tem o custo da demora, né, tanto em termos de depósito, quanto em termos de negócio, né, quer dizer, ele precisa daquele produto para recolocar ou para colocar no mercado brasileiro e vai ter uma mora. E, além disso, isso é algo até prático, eu não sei, ninguém sabe exatamente que sistema leva em conta, mas parece que para cair no cinza, um dos elementos é ter caído no cinza, né? Então, quem cai no cinza demora um tempo para sair. Então, por vezes, né, eu vejo muitos importadores preocupados. No canal vermelho é um pouco mais de 1%, e no canal cinza é menos de 1%. Na verdade, arredondando, o canal cinza agora está dando em torno de 0,5%, e o canal vermelho mais ou menos 1,5%. É mais ou menos com isso que a gente trabalha. Então, a gente tem que ter essa informação para entender que o fisco não verifica tudo. Então, existe uma teoria que, com o desembaraço, haveria uma homologação, né, dos tributos. Então, houve uma conferência. Então, temos que ter esse cuidado, né? É tudo muito rápido, e a ideia é que seja, até para evitar custos, né? Porque se efetivamente se fixasse uma jurisprudência que apareceu inicialmente, que o desembaraço é uma homologação, não seria bom para o importador, seria ruim, porque a Receita teria que triplicar multiplicar por 10 o número de fiscais para conseguir olhar tudo, né, com muito vagar, ou não multiplicar por 10, mas formar uma fila enorme, que é muito possível que acontecesse, né, para verificar em minúcias tudo. Então, há uma opção para ter uma verificação com gerenciamento de risco, concentrada onde tem mais risco, e essa possibilidade de revisão. E essa revisão pode ocorrer, né, com N fatores, eventualmente uma fiscalização dos tributos internos, pode descobrir algum problema que leve a uma revisão aduaneira, e muitas vezes passa no verde, né, 100 vezes, mas a 101 foi para amarelo, e a partir do amarelo se verificou um problema, e a partir daí se faz uma revisão aduaneira nos últimos 5 anos. Então, a discussão é exatamente essa, né, se o fisco poderia fazer essa revisão, e essa revisão é de 5 anos da DI. Então, o entendimento que prevaleceu, e é do STJ, é no sentido que sim, independente do canal. No CARF, né, o entendimento até um pouco menos ambicioso, ou menos forte do que esse que a gente vê na decisão do STJ. Claro que é uma decisão, né? Na prática, a gente pode ter nuances. No sentido que, não que a liberação ou despacho seja uma homologação, mas que, se efetivamente aquele ponto foi fiscalizado, né? Então, se a questão era a classificação, se o fisco olhou aquele ponto, sugeriu uma classificação, a partir desse momento haveria uma homologação, pelo menos em relação a esse ponto. Então, as decisões do CARF têm sido muito nesse sentido, quer dizer, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos olhar o que foi feito, vamos olhar o procedimento para verificar se cabia uma revisão ou não, né, dentro do que aconteceu em relação àquele contribuinte e também aquele produto. E uma das matérias, né, Daniela, que dá mais problema é classificação, né? Então, classificação gera dúvidas, gera no importador e, por vezes, divergências na fiscalização, né? Por vezes, a fiscalização indica uma classificação e depois autua naquela classificação. Então, é essa situação que não faz muito sentido, no caso concreto, efetivamente, para aquele contribuinte que já teve uma resposta no fisco, qual seria a fiscalização correta. E como nós temos aí alguns problemas entre o direito aduaneiro e o direito tributário, existe até um contrassenso aí não, mas um problema temporal, porque a revisão aduaneira ela pode ser feita 5 anos a partir da DI. O artigo 138 do Decreto-Lei 3766, que hoje há discussão, mas nós entendemos que é ele que se aplica ao imposto de importação, diz que o prazo decadencial começa no primeiro ano do exercício seguinte. Então, o prazo para lançar o tributo é um pouco maior da revisão aduaneira. Ou é um dia, não, o mínimo é um dia a mais e o máximo é 364 dias a mais, dependendo de quando foi feita a declaração de importação. Então, a gente acaba vendo essas diferenças. Então, existe um entendimento de que o fisco não pode revisar a declaração, né, passado o prazo de 5 anos, mas que, eventualmente, se houver alguma questão no lançamento que não implique a revisão, ela pode ser feita até o prazo decadencial do tributo. Então, a gente fica aí, na verdade, qual seria o ideal? Né? Que os 2 prazos batessem, né? Mas a gente tem essa divergência. Perdão aqui, eu estou no escritório, a cachorrinha agora se animou aqui.
Mas eu vou fechar, até para a gente ter tempo de ouvir a Jaqueline. E a minha mensagem fica um pouco essa, né? Nós ouvimos as nossas queridas colegas aqui, que trataram de temas muito específicos e muito importantes para o direito tributário e aduaneiro, na esfera do comércio exterior, e que nós precisamos realmente nos aprofundar, né? Mergulhar nessa área, entender os institutos, entender o próprio jargão do direito aduaneiro, e aí se desenvolver com mais facilidade, com mais sucesso, numa área que é importante e está sempre num crescente, aqui em termos tanto do direito quanto para os estudantes, em termos de oportunidades para o futuro. Então é isso, e mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Obrigada, Lisiane. Olha, todas foram maravilhosas. A Liz, eu estava ansiosa aqui, porque eu já sou fã dela há muito tempo, para ouvi-la. Tenho vontade de fazer 1000 perguntas de canal azul, de laboratório, enfim, mas é óbvio que eu não vou fazer isso agora, não temos espaço para isso. Mas eu queria dizer que eu estou com sede de conhecimento, que vocês me deixaram com sede, e já deixar um convite para a gente fazer uma segunda rodada aí do aduaneiro, segundo semestre. Acho que tem temas todos aqui maravilhosos, mas ainda podemos falar um pouquinho também de drawback, entender essa questão mesmo da importação, né? Porque o importador, ele adianta um monte de recursos e ele só vai vender mais tarde, então se ele tiver um auto de infração, uma apreensão de mercadoria, enfim, é uma loucura, aprendi muito, não tinha ideia que o verde era mais de 95%, aí 95%. Adorei, muito obrigada, Liz, e vamos ouvir a Jaque, estamos ansiosos aqui, nossa... Fernanda, eu queria só, rapidinho aqui, mencionar que eu e mais alguns amigos temos uma coluna no Conjur, e deixar aqui, chama Território Aduaneiro, e nós conversamos sobre várias questões atuais e interessantes do direito aduaneiro. Excelente. Gente, que vergonha, eu não conhecia essa coluna. A partir de amanhã Excelente. Bom, vamos ouvir a Jaque, a Jaqueline Sanches, é especialista, filha do IBET aqui da nossa casa, BBI Law, fez extensões no IPEC, ESA, COP, desculpa, gente, a lente está me atrapalhando aqui. Membro do Vista e advogada. Jaque, por favor, está com a palavra aí para falar para a gente sobre as coisas julgadas. Meu Deus, o pesadelo de 2023. Que vai trazer muito trabalho para a gente. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao mestre Paulo Souto pelo convite de compor essa exposição com essas mulheres e profissionais gigantes. Não poderia deixar de registrar aqui, ainda mais no ambiente do IBET que eu me formei como especialista, né? Saudações aos demais colegas profissionais que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui com todos vocês. Pois bem, vamos ao nosso tema em perspectiva. Vou compartilhar aqui o slide que a gente vai... Conseguem ver? Ainda não? E agora? Agora entrou, Jaque, tá ótimo. Tá no modo apresentação, tá muito boa. Perfeito. Então, vamos ao nosso tema, os reflexos da recente decisão sobre a coisa julgada na tese da capatazia. Então, inicio contextualizando a tese em si, que objetiva a exclusão das despesas da capatazia da base de cálculo do valor aduaneiro. Então, vamos retomar o que dizia, o que também falou a querida Alessandra, né? Mencionou sobre a capatazia e demais colegas também mencionaram. Então, o que é a capatazia? Capatazia é a atividade de movimentação de mercadorias dentro do porto por aparelhamento portuário. Na lei dos portos, a gente tem ali uma transcrição na apresentação que delimita o que seria. Então, deixo aqui o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes e demais atividades, tá? Bem sintetizado. E aí a gente passa para uma parte que é da evolução da tese em si. Como que aconteceu essa tese no judiciário para a gente falar dos reflexos do tema da coisa julgada.
Então, em 2017, como a gente coloca aí, a segunda turma do STJ ela julga pela ilegalidade da inclusão. 3 anos depois, só 3 anos depois, já deu muito tempo, né, Fernanda, de muito trânsito em julgado ocorrer. E com a aplicação da jurisprudência do STJ à época, que era ilegalidade da inclusão. E aí, em 2020, o STJ, em repetitivo agora, reverte a jurisprudência firmando a tese de que estão incluídos na composição do valor aduaneiro os serviços de capatazia. Lembrando lá que a gente já tinha trânsito em julgado pela ilegalidade. 2021, o contribuinte, empossado do seu direito recursal, interpõe recurso ao STF. E, num primeiro momento, tem uma decisão monocrática, e isso eu chamo muita atenção do ministro relator Luiz Fux, quem muito admiro, no sentido de que a matéria em referência, lembro, exclusão da capatazia da base de cálculo do valor aduaneiro, é matéria infraconstitucional. E, portanto, não seria de competência do STF o julgamento. Entendimento monocrático que foi confirmado no julgamento colegiado no Supremo. Portanto, se consolidou o julgamento de 2020 no STJ, de que estão incluídos na composição do valor aduaneiro os serviços de capatazia. Destaco, deixei até em vermelho aqui para chamar bastante atenção, para eu não esquecer, que esse tema ainda não transitou em julgado. A gente só tem, e me desculpe o contraditório, uma provável certeza de que a matéria não é competência do STF, diante de todo esse cenário da coisa julgada. Pois bem... Se o ministro não mudar de ideia, como ele fez no caso Perfeito. da lei complementar. Desculpa, eu não aguentei. Não, mas eu gosto dessa interação. Então... voltando, né, essa provável certeza de que a matéria não é competência do STF, que foi decidido pelo próprio STF, que é matéria infraconstitucional. Por bem, saindo um pouquinho dessa esfera judicial, em 2022, a gente tem a publicação do Decreto 11.090, que diz o quê? Exclui-se as despesas com capatazia do valor aduaneiro. A gente tem um tema que ainda não transitou em julgado. A gente tem, lá na época, a decisão da ilegalidade dessa inclusão. É uma salada aí que a gente tem que, obviamente, analisar caso a caso, né? Como o ministro Barroso sinalizou, mas, de todo modo, a gente vai entrar nesse ponto no próximo slide. Então, assim, esse decreto, ele eu chamo a atenção porque é muito interessante, e aí, dentro do que a gente já veio conversando aqui, durante toda a exposição, ele foi reflexo de um estudo da Confederação Nacional das Indústrias, de que a manutenção dessas despesas na base de cálculo do valor aduaneiro, refletiria de forma negativa a competição do Brasil no cenário internacional. E aí que está a nossa riqueza, né, do direito aduaneiro, e o tamanho do Brasil, a competitividade dele no cenário do comércio exterior. Então, assim, aí eu coloco na apresentação os valores, por exemplo, crescimento de PIB, um impacto de 134 bilhões de reais. Consumo doméstico, 123 bilhões. Investimentos estrangeiros que deixariam de acontecer no Brasil no período de 2020, já estamos no período, a 2040, 53 bilhões. E fora as remunerações e prejuízos aos próprios cofres públicos, em comparação com os 5 anos que a Fazenda defende de que ela teria um prejuízo de 12 bilhões. Então, assim, a própria Fazenda aí, na época, né, não era muito... ela via só pelo ponto de vista dela, não comercial, né? Então, a gente tem essa questão também
na esfera do legislativo. Perfeito. Encerrado o cenário da tese, a gente vai partir agora para os temas 881 e 885 do STF, que tratam sobre a coisa julgada tributária. E aí a gente tem um outro ponto aí peculiar, tributária. Essa tese ela é tributária? Eu já deixo um primeiro questionamento aqui, né? Mas tudo bem. Então, o primeiro ponto a se destacar, além desse que eu já destaquei, eu me antecipei, que eu me empolguei, mas o primeiro tema, qual é o objeto? O que está em discussão nesses temas? 881, 885. O que está em discussão é, basicamente, a constitucionalidade da contribuição social. Então, o julgamento ele se limita ali no cenário jurídico e fático, como o ministro Barroso sinalizou, da constitucionalidade da contribuição, tá? E aí a gente entra no cenário em si desses temas. 1989, logo após nossa Constituição, foi instituída por lei ordinária a contribuição. Em 1992 e seguintes, vários trânsitos em julgados favoráveis aos contribuintes para não pagar a contribuição. 15 anos depois, 2017, o STF julga o mérito da ADIM 15, que a de 15, e reverte entendimento afirmando que a contribuição era constitucional. Destaque, eu faço aqui, de que o julgamento de 2007 só julga o mérito, se é constitucional ou não, sem entrar em critério temporal, lembrando das nossas aulas do IBET, tá? 15 anos depois, de novo, 2017, 2023, agora, totalizando 30 anos após os primeiros trânsitos em julgados, ou seja, quase que a minha idade, o STF, em repercussão geral, julga, e aí eu tomo o poder do que tem se falado em todas as palestras, a quebra da coisa julgada. Isso não foi sinalizado em 2007. Tá? Então, 30 anos depois, o STF, em repercussão geral, julga a quebra da coisa julgada. Decidindo, e aí eu utilizo as palavras do ministro, até porque a gente ainda não tem um acórdão, que, abre aspas, o direito adquirido a partir de uma decisão judicial sem possibilidade de recursos, o direito adquirido a partir de uma decisão judicial sem possibilidade de recurso, eu tinha que ter grifado essa parte, vale enquanto permanecerem as condições fáticas e jurídicas. No entanto, quando a Suprema Corte decide que um tributo é devido, a partir daquele momento, todos têm que pagar, ou voltar a pagar, tá? Então, destaco novamente, 2007, decidiu-se o mérito, constitucional ou não, ponto. 2023, 15 anos depois, decide-se pela quebra. 30 anos depois dos primeiros trânsitos em julgados. Como que fica o contribuinte, né? Então, 30 anos depois, para decidir sobre os reflexos da constitucionalidade da contribuição sobre a coisa julgada, tá? Então, assim, eu grifei esse final, antes de 2023, aqueles que tinham trânsito em julgado para não recolher, dizia, não recolher a contribuição, estavam amparados por decisão definitiva. Tá apitando algo aqui. Vou tirar. Decisão definitiva, de que sobre as condições fáticas e jurídicas, que até então estava muito claro,
não haveria obrigação tributária de recolhimento da contribuição, não havendo, portanto, que se falar em aposta. Palavras do ministro. Pois bem, trago aqui, utilizando da premissa da linha do IBET, da qual tenho raiz, nenhuma resposta em si. Até atenção também ao que foi comentado no julgamento da coisa julgada, no sentido de que há necessidade de se observar cada situação fática e jurídica. Portanto, aqui eu trago meras reflexões, devendo ser analisado caso a caso e os aspectos temporais, tá? Então, assim, primeiro ponto de reflexão, a distinção entre a tese da capatazia, daquela tratada nos temas 881 e 885, ou seja, em outras palavras, é a mesma coisa que a gente está decidindo? Segundo ponto, a capatesia é recolhida de forma continuada, e aí tem vários aspectos, é por operação, como que vai funcionar isso? Como que vai ser a nossa linha de defesa, né? Mas, ainda que seja, independente dela ser ou não, o para frente, a incidência da capatazia já está frustrada pelo decreto. Que interessante, né? E o para trás, ainda não há trânsito em julgado do tema, pelo STJ. Terceiro ponto, o STF validou o entendimento de que a discussão relativa à inclusão dos serviços de capatazia no cálculo do valor aduaneiro é matéria infraconstitucional. Poderia agora a decisão sobre a coisa julgada do STF afetar essa matéria? STJ quebra coisa julgada? Mesmo sem um trânsito em julgado de decisão definitiva nos autos? Então, e aí eu faço umas outras observações que, se alguém, por favor, estiver atuando nesse processo e esteja vendo aqui, são meras considerações, porque eu nem sequer li o acórdão. Haja vista não foi disponibilizado, mas estou ansiosa por ler. Fato é que eu faço aqui algumas considerações. Quando cessaria a coisa julgada? Da publicação da decisão de mérito ou do trânsito em julgado? Porque se do mérito, em 2007, estaria se autorizando a quebra de algo que sequer transitou. Sequer há coisa julgada para você quebrar. Se do trânsito em julgado, estaria se admitindo a quebra, não exatamente quando da alteração da jurisprudência do Supremo. Então, tem aí uma obscuridade máxima, né? Que reflete aí nesse ponto 3. Né? Poderia a decisão sobre a coisa julgada do STF agora afetar? STJ quebra a coisa julgada, o próprio STJ pode quebrar, já que ele não transitou ainda. Então, primeiro ponto, obscuridade, sem ver o acordo. Nos temas 881 e 885, a Procuradoria, que são os temas da coisa julgada, tá? A Procuradoria defende que não haveria espaço para rediscussão de modulação de efeitos. Ocorre que o STF sequer aplica modulação. Como que eu vou rediscutir? Atribuindo ainda efeito retroativo a uma decisão que não existia. Porque na decisão de 2007 eu não falo em critério temporal, a partir de quando? Já que em 2007 não foi objeto de julgamento a cessação da coisa julgada, tendo ocorrido somente em 2023. Então, assim, há uma contradição num primeiro momento e, para fins de reflexão, para mim, contraditório. E a última reflexão que eu trago aqui é, aplicado o novo precedente, deve-se recolher ou provisionar. O que eu digo para o meu cliente, né? O que eu digo? Aplicado, por exemplo, eu devo recolher ou provisionar o tributo mais multa, o tributo ok, né?
Vamos dizer que está certo. Mas eu tenho que ainda provisionar multa porque eu tinha coisa julgada lá atrás. Um trânsito julgado favorável. Mas juros e correção tem uma nítida omissão para mim aí. Cito aí o artigo 100, que ele fala que, parágrafo único do CTN, que eu estando ali respaldada por uma decisão, não aplicaria juros e correção. Então, assim, ainda tem muita coisa. O que eu provisiono? O que eu mando o meu cliente? Aconselho, né, o meu cliente a provisionar. Bem, essas são as minhas reflexões. Por fim, para acabar e tentar respeitar aqui o prazo, Fernanda, eu trouxe um bônus que muitos já sabem, mas muitos também não sabem desse assunto, que é o projeto de lei 508 de 2023, que basicamente dispõe, como diz aí, sobre a manutenção de decisões judiciais transitadas em julgado em matéria tributária, que possa ser revertida em virtude de decisão em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. Nítido efeito backlash. O que é o efeito backlash? Vou só citar aqui rapidamente os grandes doutrinadores e referências que falam sobre o tema. Efeito backlash é uma espécie de efeito colateral das decisões judiciais em questões polêmicas, decorrente de uma reação do poder político contra a pretensão do poder jurídico de controlá-lo. Outra, intensa e sustentada rejeição pública, que é o que está acontecendo. Há uma decisão judicial acompanhada de medidas agressivas. Backlash é uma reação acompanhada de medidas agressivas para resistir a essa decisão e remover a sua força legal. Então, a gente já tem aí a Câmara dos Deputados movimentada pelo deputado Pedro Paulo, como está sinalizado aqui. Disponibilizo abaixo o link de acompanhamento desse projeto de lei. Ele está aguardando a assinatura do presidente, se eu não me engano. Então, aguardo os próximos capítulos. Basicamente, Fernanda, acredito que essas as minhas considerações. Muito obrigada. Estou muito feliz mesmo de estar num quadro com mulheres, com a temática mulheres, que eu admiro, viu? Então, Jaque, pode ficar mais feliz ainda, porque você arrasou na sua primeira palestra, foi brilhante e corajosa, porque não é todo mundo que pega um tema difícil e polêmico e com essa confusão da capatazia, com linha do tempo. Então, você foi corajosa, assumiu o desafio, veio e cumpriu com louvor, brilhou, todas brilharam, todas maravilhosas. A Flávia deixou um beijo, ela teve que atender os filhos, uma questão familiar aí. Gente, muitíssimo obrigada a todas vocês. Teremos uma próxima edição, porque tem muita coisa para falar sobre tudo isso. E para encerrar, a gente vendo aqui a Jaque falando, pensando toda hora, coisas que eu responderia com toda tranquilidade. Não, antigamente, agora a gente depende, não sabemos nem se o decreto vai valer, né? Então, queridas, um beijo para todos. Vamos correndo para o YouTube do IBET Brasil, ver o professor Paulo. Nos encontramos lá no YouTube. Beijos, boa noite a todos. Boa noite, Muito obrigada. obrigada. Tchau. Beijo.